Eu espero que estejam todos bem. Na última aula, nós vimos o que vem a ser charge. Vimos que são pequenas ilustrações que promovem a crítica social, né? Ou seja, pequenas ilustrações que fazem uma crítica a determinados acontecimentos daquele momento. Vimos, inclusive, que a charge, por conta disso, acaba se tornando um texto perecível, né? Afinal, ela tem maior importância naquele momento em que ela foi publicada. Hoje, nós vamos ver aqui na aula 2 a diferença entre as charges e as tirinhas. São bem parecidas, né? Muita gente até acredita que seja tudo a mesma coisa, mas não. Então, vamos lá. Vamos ler o que diz aqui a nossa apostila de autorreguladas. Você já sabe o que são charges e, com certeza, já leu alguma tirinha, não é verdade? Será que existem diferenças entre esses dois gêneros? Na aula de hoje, vamos falar sobre isso e você vai gostar. A tirinha surgiu da ideia de se fazer histórias curtas, de uma forma que a leitura do texto fosse rápida, eficiente e bem-humorada. A tirinha pode ser considerada uma adaptação da HQ, Histórias em Quadrinhos, impressa, mas a popularidade alcançada pelo gênero foi tão grande que os gibis tradicionais incorporaram as tirinhas para os seus personagens. Quem não se lembra da última página das revistas da Turma da Mônica, sempre com uma tirinha para se divertir. Então, gente, as tirinhas, na verdade, são aquelas historinhas curtas, aquelas HQs bem curtinhas, né, que nós encontramos em jornais, inclusive, o Jornal Globo, por exemplo. Não sei se ainda tem, porque eu não compro mais o Jornal Globo impresso, mas tinha uma parte chamada Globinho, né, que era um caderno mais destinado a crianças, inclusive, que vinham diversas tirinhas ali atrás, tá? Então, a tirinha é aquela história mais curtinha, que parece o gibi. Normalmente vem em 3 requadros, tá? Requadros são aqueles quadradinhos das HQs. Vem em 3 requadros, início, meio e fim, ali bem definidos. Surgiu como uma forma de diversão, mas acabou se popularizando e até os próprios personagens dos gibis, né, das histórias em quadrinhos maiores, acabaram sendo incorporados ali também. A charge, por sua vez, relata um fato de uma época definida, dentro de um determinado contexto cultural, econômico e social específico, e que depende do conhecimento desses fatores para ser entendida. Ou seja, a charge é mais voltada para fazer essa crítica. Normalmente a charge tem um requadro só, tá? Ao contrário das tirinhas. A charge tem esse intuito, né, de estar relacionado com um contexto, né, histórico, político, com um contexto econômico, um contexto cultural, justamente por esse teor mais crítico. Já a tirinha não. A tirinha nem sempre vai fazer uma crítica, nem sempre vai estar relacionada ao contexto histórico, ao contexto social, ao contexto econômico, enfim. Ela não é perecível como a charge, tá? O seu teor, né, melhor dizendo, a charge, ela é um convite à reflexão, né, de uma forma humorística, mas é um convite à reflexão. A tirinha não. A tirinha não tem essa preocupação, tudo bem? Então, vamos lá. A charge, por sua vez, relata um fato de uma época definida, dentro de um determinado contexto. Isso aí já foi. Fora desse contexto, ela provavelmente perderá sua força comunicativa, sendo, portanto, perecível, né, como eu acabei de falar, justamente por essa característica. A charge tem um papel importantíssimo como registro histórico. Uma semelhança a destacar entre esses dois gêneros é que normalmente empregam a linguagem informal. Um recurso muito usado por ambos é a polissemia. O que é isso? Você sabe o que é polissemia? Bem, poli, o próprio nome já diz, né? Muitos, vários. Então, semia de significado. Então, são vários significados que uma palavra pode apresentar. Mais de um significado, mais de uma leitura, né? Que aquela palavra, que aquele termo, que aquela expressão pode oferecer. Tudo bem?
Aqui, deixa eu ver aqui onde que eu parei. Uhum. A amplitude semântica do vocábulo é influenciada por fatores como contexto, situacionalidade, enunciado e etc. Veja os exemplos abaixo. Eles irão te ajudar a entender melhor. Paula tem uma mão para cozinhar que dá inveja. Nesse caso, a palavra mão está aí destacada. E, como diz aqui, mão quer dizer habilidade, quer dizer eficiência. Vamos, coloque logo a mão na massa. Participação na interação mediante uma tarefa realizada. As crianças estão com as mãos sujas. Passaram a mão na minha bolsa e nem percebi. Vocês devem lembrar disso daí, gente, quando nós vimos lá o sentido figurado, o sentido literal, o sentido conotativo, o sentido denotativo. Então, isso aí acho que não precisa a gente ficar tanto tempo, se prender tanto, né? Repare que o significado da palavra mão foi modificado de acordo com o contexto. Viu como é fácil? Você quer colocar? Tá, isso aí pode parar por aqui mesmo. Então, gente, ficou claro até aqui a diferença entre charge e tirinhas? Aqui nos exercícios nós temos até 2 exemplos bons. No primeiro, na atividade 2, nós temos aí uma tirinha. Aqui, ó. Olá, me dá um refrigerante, por favor. Droga, esta tampa não quer abrir. Para ela abrir, você tem que torcer. Abre, abre, abre. Bem, aqui também é um texto, né, humorístico. Faz uma brincadeira, né, justamente com a linguagem aí, mas não tem essa preocupação de fazer uma crítica social. É claro que se a gente trouxer aqui para o nosso contexto, se a gente tentar forçar um pouquinho uma barra aí, tentar trazer para o nosso contexto político, vai fazer todo sentido. Mas não vamos entrar nessa história, vamos seguir adiante e pegar aqui o exemplo 2. O exemplo 2, na verdade, que é do exercício. Mas é só para aproveitar, gente. Vamos lá. Então, aqui a gente tem a imagem do cavalo de Troia, né? Fazendo justamente uma alusão à lenda, né? A história lá da guerra lá entre gregos e troianos, que foi mandado nesse cavalo de Troia para finalizar a guerra de uma forma covarde e nem um pouco ortodoxa, digamos assim. Não vou adentrar nisso não, porque eu não sou professora de história, tá, gente? Qualquer coisa, depois que pesquisem aí no YouTube. Aqui a gente observa que há justamente essa preocupação de, através dessa ilustração humorística, fazer uma crítica àquele momento histórico, àquela situação, àquele acontecimento, tudo bem? Ficou claro até aqui, gente? Então, eu vou pedir para que vocês façam as atividades aqui da aula 2, tá? Do segundo bimestre, e quando retornarmos, ou não sei como é que vai ficar ainda a nossa situação, vocês me entregam. Um grande abraço e até a próxima.